E aí galera do canal de cobertura, hoje tem mais uma resenha, o canal tá com tudo, voltou com força total. E hoje vamos falar sobre o livro Maioridade Penal, o livro do mito Rogério Ceni, que o São Paulino tá com saudade ultimamente, né, que os goleiros de São Paulo não vêm correspondendo à altura. Então eu vou fazer a resenha desse livro, espero que vocês gostem. Partiu vinheta! Então, galera, o livro foi escrito pelo André Pirral, um grande jornalista da ESPN que acompanha o São Paulo faz muitos anos já. Hoje em dia ele apresenta o programa Resenha da ESPN. Copiou nosso nome, né? E aqui é um livro que foi feito quando o Rogério Ceni completou 18 anos de história de São Paulo. Então aqui conta basicamente tudo documentado sobre a vida do Rogério Ceni, sobre a carreira dele. Mostra dele jogando lá no Sinop, como ele veio parar, fazendo um teste aqui no São Paulo, as dificuldades que ele teve, né, como atleta, igual a gente teve essa tragédia aí do Flamengo, ele morou no CT do São Paulo e aqui no livro ele até cita, era muito difícil porque ele não tinha dinheiro para comer, era uma dificuldade morar no CT. E ele até diz assim no livro que teve a dificuldade, mas foi bom para ele crescer como pessoa, e que talvez hoje em dia, né, a gente fala do CT de Cotia do São Paulo, que é muito bom, os jovens estão muito, digamos, mimados, assim, tem de tudo, então eles não estão acostumados a sofrer. Então quando sofrem, eles já não sabem o que fazer. O Rogério Ceni conta a história dele, como ele conheceu a Sandra, a mulher dele. Não vou ficar dando muitos spoilers, mas conta histórias curiosas aqui, né? Comprar várias fichas, lembra de fichas? Pra falar com a mulher dele, que morava mais longe, com a família dele como um todo, né? E aqui conta, né? Todo mundo sabe que ele teve um caso extraconjugal com uma atriz aí, mas aqui conta da Sandra, ele até hoje é casado, ela perdoou. Apesar de ser um mito, deu essa mancadinha aí na vida pessoal, mas aqui no livro não conta. O livro tem muitas coisas, muito bom, muito bem escrito, e uma leitura gostosa de ler, sabe? Mas, entretanto, sempre tem esse entretanto, né? É um livro muito chapa branca, no sentido de não ter muitas polêmicas, sabe? As polêmicas que falam é pouca coisa, sabe? O Rogério mesmo não diz, esse jogador... Tá certo, é o jeito dele, né? Ele sempre foi um cara mais reservado, ele não se expôs tanto, mas você espera um grande acontecimento que você nunca viu, você não vai achar nesse livro. Você vai achar vários fatos que já foram documentados, mas algo inédito assim, pelo menos eu não lembro de ter lido nada, né? Aqui conta a história que o Rogério Ceni quase foi parar no Goiás, que ele tava na reserva do São Paulo durante muito tempo. O Goiás ofereceu para ele jogar 6 meses, ele recusou e nesse período o Zé saiu do São Paulo, que abriu a brecha para ele se tornar goleiro do São Paulo. Então você vê que a carreira dele, apesar de ser muito competente, teve essa sorte, entre aspas, não ter saído do São Paulo, ido pro Goiás para querer jogar. Claro, ele poderia demonstrar o seu valor, tudo, mas ali ele poderia ter perdido espaço para outros goleiros. Conta a história trágica do goleiro reserva, que ele não era o primeiro reserva, né, do São Paulo, era um outro goleiro, se eu não me lembro, o Alexandre, se eu não me engano o nome. Ele morreu no acidente, então foi uma coisa bem triste mesmo. Aqui é legal também que tem várias curiosidades, assim, de jogo, sabe? Uma amizade dele com o Lugano também é muito relatada aqui, é que você vê dois símbolos do São Paulo que dava certo, né? O Rogério Ceni e o Lugano. São pessoas muito profissionais. Aqui no livro tem até aqui que o Lugano falou pro cara, sai pra lá, o cara é campeão do mundo, você é um careca babão. Sua mãe deve ficar triste com você. Bobão, bobão. Isso ele fala pro Bautista, o centroavante do Chivas, né? Acredito que o Lugano não tem cara de falar bobão, ele deve ter falado algo maior, mas o Rogério Ceni quis manter o nível aqui, né? Conta também a história do Mundial, que ele estava machucado, mesmo assim ele não queria fazer a operação, não queria fazer o tratamento, por ter esperança de conseguir ganhar o Mundial com o São Paulo, uma coisa que ele desejava a vida toda. Apesar de toda a dificuldade, ele tinha confiança que o time era bom, eles não sabiam que ia ganhar do Liverpool, mas eles tinham certeza que eles conseguiriam manter um jogo, ao contrário do que a imprensa de fora principalmente vinha falando, né? Aqui também fala sobre o gol que ele levou do Barcelona, que aquela polêmica, se falhou, se não falhou, quando ele jogava na seleção brasileira, que ele fala que não falhou, que acontece, mas basicamente, como eu disse, é tudo que a gente sempre ouviu, não tem nenhuma novidade assim no caso. Fala também que ele sempre se deu muito bem com os jogadores da seleção, porque foi questionado porque ele não tinha tantas chances na seleção, né? E ele diz que não se entende por quê, que teve a época que todo mundo, na Copa das Confederações, né, que todo mundo raspou o cabelo, ele não quis raspar o cabelo porque ele achou coisa de criança. E desde aquele fato, ele nunca mais foi convocado. Mas ele diz que acha que não foi por isso, mas a gente sabe que no mundo de futebol isso interfere muito, né? Aqui no livro também tem várias coisas legais, como
os prêmios individuais do Rogério, né? Tem muitos, né? Então tem que ser um livro inteiro mesmo. Daí tem até aqui que o Rogério foi um dos primeiros jogadores, foi o primeiro jogador que jogava na América do Sul que entrou na lista da FIFA, que foi em 2005, de melhor jogador do mundo, e ainda mais um goleiro, né? Depois aquela partida épica contra o Liverpool também era difícil. Ele jogou no Mundial com equipes brasileiras, o Clémer, o Cássio, mas eu acho que o Rogério sempre teve uma magnitude maior assim no meio esportivo, né? Por tudo que ele representa, não só por ser um bom goleiro. Aqui também tem várias fotos de todas as camisas do Rogério, ó. Não sei se está conseguindo focar aí. Eu tô com uma aqui, se não conseguiu focar, pelo menos vocês estão vendo uma. Tem várias fotos também, é muito legal sobre a carreira dele. O dia que ele fez o gol contra o Cruzeiro, naquela final. O tri da Libertadores, que era uma coisa que ele sonhava. Ele disse que na hora que foi o pênalti com o Atlético Paranaense ficou muito nervoso ali, mas ele falou, eu vou pegar. E o Lugano enchendo o saco, como sempre, na cabeça do batedor. Falando, ó, o Rogério sabe onde você bate, você vai chutar pra direita, não sei o quê. E deixou o cara intimidado, né? O Lugano tinha essa capacidade. Aqui mostra, aqui, ó, ele no Mundial, ele com o Valdir Pérez, quando passou o número do Valdir Pérez em números de jogos com São Paulo. Então é um livro bem legal, eu recomendo para todo São Paulino, assim, que quer conhecer mais a fundo o ídolo Rogério Ceni. Como eu disse, não tem grandes novidades assim, mas é um documento, história oficial. Eu queria ver uma história não oficial, só para acabar aqui, eu esqueci de falar, ele fala também do caso do Liverpool, né? Do Liverpool não, do Arsenal, que queria contratar ele. O Arsenal queria contratar todo goleiro bom, né? Rogério, Marques. Queria contratar o Rogério, daí falaram que ele falsificou a assinatura, daí depois gerou toda a polêmica. Basicamente, eu fico com a opinião do Rogério, ele não fez nada, ele tinha uma proposta, mas o São Paulo não quis aceitar e ele ficou afastado por não querer ter sido negociado também, que ele queria muito fazer sucesso no São Paulo. Então o cara é punido aqui no Brasil por querer fazer parte da equipe, ele não quer ser vendido, o cara é punido. É bem legal, o livro é bem contado, é uma leitura rápida, ó. Vou até olhar aqui pra vocês, são 200 páginas. Mas cada capítulo é sobre uma historinha, assim, sabe? Perda sem volta, fala do Jorge Wagner, ó, entrei com esse. Proposta quase recusável. Então, pra você que tem curiosidade, é um livro muito legal. É isso, espero que vocês tenham gostado. Cenarinho novo na resenha, o computador desligou como sempre. Dá uma compartilhada também. Se inscreve no canal, ajuda bastante a gente. Dá seu palpite aí pra você. O Rogério Ceni é o maior ídolo da história de São Paulo. Então, muito obrigado por terem me assistido. Até mais, galera. Valeu!